Eu acho que a minha decisão por ser designer foi uma coisa muito intuitiva, de observar que eu sempre gostei muito de processos manuais e gostava de explorar novas técnicas desde criança, de desenho, pintura. E então eu sempre fui uma pessoa que puxei muito mais para esse lado de processos manuais do que tecnologias e coisas digitais. Desde antes da faculdade, durante a faculdade, eu sempre fui essa pessoa do manual. Eu acho que o meu trabalho é bem reconhecido por ser algo artesanal, onde se vê a marca humana. Normalmente os meus processos são filmados ou fotografados, então isso também é bem presente. Então acho que tanto no meu trabalho comercial como pessoal, os processos manuais são o que imperam. Dentro do design gráfico, eu sempre gostei muito de tipografia, desde as épocas da faculdade. Como eu sempre fui também dos processos manuais, uma vez que eu me formei, eu fui estudar ilustração para poder explorar mais esse lado. E nesse período que eu passei estudando ilustração, eu fiquei um pouco confusa com que rumo tomar e eu continuei estudando um pouco mais design editorial com foco em tipografia. Eu estudei fora nesse período e quando eu voltei ao Brasil, juntando todas essas experiências que eu tinha tido fora, tanto de ilustração quanto design editorial e tipografia, acho que de uma forma natural isso acabou levando ao lettering. Eu já colocava o lettering dentro das minhas ilustrações sem perceber, sem saber que lettering realmente era uma indústria, era um nicho. E quando eu cheguei no Brasil, eu entrei em contato com esse nicho. Eu vi que realmente eu poderia trabalhar com isso, mais especificamente. E aí eu fui atrás de educação nessa área, porque não existia uma educação formal nisso aqui no Brasil. E não existiam muitos cursos online, isso faz 10 anos. Então eu fui atrás de fazer workshops com pessoas, com artistas de lettering que eu admirava, calígrafos, tipógrafos. Então tudo que eu pude aprender sobre desenho de letras nessa época, pessoalmente, eu tentei fazer isso. Os projetos que eu tenho mais orgulho e carinho, em geral, são os projetos de mural. Eu gosto muito de trabalhar, o desafio de trabalhar em grande escala, em ter toda uma parede como área de trabalho e pensar numa composição grande, me traz bastante desafio e um orgulho quando a coisa fica pronta. O processo também é muito interessante. E dentro disso, o projeto que eu mais tenho carinho foi o primeiro mural que eu pintei com a Cristina Pagnoncelli, que é minha amiga do Criatipos. Nós pintamos esse mural em 2014, então já faz 4 anos, mas as pessoas ainda falam muito com a gente sobre esse projeto. Eu acho que pelo fato de não ser um projeto para cliente, foi o primeiro mural que a gente fez sem ser comissionado e o primeiro mural em tinta, a gente pôde explorar a nossa criatividade, ficar livre de cliente, de barreiras criativas. Na época eu estava morando em Nova York, a Cris veio me visitar e a gente queria um conteúdo para o mural que fosse compreensível em inglês, por estar lá. Ao mesmo tempo, a gente queria homenagear alguém daqui, da nossa cidade local. Após uma longa pesquisa de conteúdo, a gente chegou ao Per Happiness, que é um poema haikai do Paulo Leminski, que é um poeta que a gente super admira. E pareceu ser uma escolha muito boa, pelo conteúdo mesmo, o significado da palavra Per Happiness, as possibilidades que essa palavra abre. A gente queria uma coisa que fosse de conceito aberto e pelas possibilidades de exploração visual que a gente poderia ter. Tanto o processo quanto o resultado foram super satisfatórios para mim e para a Cris.
Para mim, a parte mais difícil de ser designer é imaginar uma vida satisfatória, trabalhando com projetos que você ache que sejam criativamente estimulantes e que você ganhe o suficiente para ter uma vida confortável, sem estar num esquema super de horários malucos de agência, né? Esse estilo de vida do designer que se tornou comum, mas não deve ser assim. Então, fazer esse equilíbrio assim, entre o que se gosta de fazer, como pagar a vida e como se manter estimulado criativamente, acho que é o desafio principal. Do ponto de vista pessoal, um tema que eu gosto muito de explorar são outras áreas da cultura. Cinema é uma coisa que me inspira muito. Por exemplo, o meu projeto pessoal Weekly Woody, em que eu faço posters inspirados nos filmes do Woody Allen. Outras áreas da cultura também, como artes plásticas, literatura, me inspiram muito. Do ponto de vista ideológico, eu sempre busco inspiração em coisas que me importam, em temas que me importam, como o feminismo, a liberdade de expressão, autonomia. Então, os temas são sempre muito ligados ao que pessoalmente me importa. Eu acho que uma coisa muito legal do design e me motiva muito do ponto de vista social é ser inspiração para outras pessoas. Com todo o lance de mídias sociais, a gente está muito ali visível, né, para as pessoas. Isso acaba inspirando, motivando. Eu vejo que principalmente mulheres têm se relacionado comigo, me perguntando sobre a minha trajetória, essa trajetória de ser uma designer, uma artista mais autoral dentro do mundo do design gráfico. Então eu fico muito feliz com esse tipo de interação e de ser capaz de motivar outras mulheres a buscarem a sua liberdade mais autoral dentro do mundo do design. Sobre a escolha de trabalhar de forma independente, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Você tem que olhar para a tua vida, ver o que a tua vida te permite. Eu sempre digo que é uma escolha que é muito importante, mas o processo de você se tornar um bom profissional é uma coisa que leva anos, então é algo que só depende de você. Você tem que ter autodisciplina para crescer, para buscar novas especializações, para promover o seu trabalho. Então tudo vai depender de você, você não vai ter uma agência ou um chefe te cobrando de nada. Para minha personalidade, isso funciona bastante. Então, acho que é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o principal conselho que eu daria é autoconhecimento. É você entender o que faz sentido para você, do que você é feito, da onde você vem, quais são as suas referências culturais, o que você gosta de fazer, o que você sempre gostou de fazer desde criança, quais são os processos que você gosta de explorar. E com tudo isso você vai entendendo um pouco qual é a tua personalidade e como você pode definir melhor essa tua trajetória. Quando eu me formei, eu acredito que era um pouco mais fácil não ter essa influência que hoje em dia os recém-formados têm da internet. Porque naquela época a internet era uma coisa muito menor ainda, não atingia as pessoas o tanto que atinge hoje. Então acho que é bem importante também, quando for definir a tua narrativa, os primeiros passos dessa narrativa, não se deixar influenciar tanto pelo mundo da internet, não se deixar comparar, né? A comparação é sempre muito ruim. E tentar fazer os processos mais de forma natural e de forma pessoal, não ser esmagado pelas referências da internet. Uma parte bem importante dentro desse conselho é não ser muito imediatista, então ter calma e paciência, pois ao longo dos anos o seu estilo vai se desenvolvendo de forma própria. Não tente correr atrás do seu estilo, porque no fim das contas você não consegue fugir disso. Então, ter a ideia de que você
vai estar em constante mudança e tudo bem, a mudança é legal e isso pode ser abraçado. Então, ficar calmo, respirar e as coisas vão dar certo.